E a 10ª praga é a praga dos primogênitos, os principais. Que primogênito é principal, os importantes, né? Aqueles que a gente entende, né? Lembra que Deus ele fala: separa os primogênitos porque são meus. Então, essa praga ela vai pegar os primogênitos. Aí a pessoa pensa assim: ah, mas acabou matando as criancinhas. A gente vai chegar nessa parte lá na frente, tá? E o Satanás também tem os seus primogênitos. E eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quem são os primogênitos de Satanás? São aqueles que têm a marca dele. Aqueles que têm a marca da besta são os primogênitos dele. E eles, né, eles serão todos mortos no lago de fogo e enxofre no tribunal de Cristo. Agora você percebe, as pragas estão caindo, que isso é uma 10ª praga, as pragas estão caindo e os primogênitos, não somente seres humanos, mas até os primogênitos dos animais, eles não morreram. Do povo de Israel. Agora, do povo egípcio, até o primogênito de um cachorro morreu. Qualquer primogênito de um animal morreu. Para você ver que Deus ele não está brincando ali. Ele não está brincando. Mas percebe isso? O povo do Egito, junto com o seu exército e com o seu faraó, mesmo assim eles endurecem o coração. Você percebe por que lá em Apocalipse dizem não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram? É que é um povo de coração duro, é ímpio. Isto é ímpio. Vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Deus não está lançando as pragas por lançar, porque Deus é ruim pra caramba. Não, Deus está lançando as pragas para que eles se arrependam. Deus está castigando. Ele está fazendo isso para que o povo se arrependa. Só que o povo não está se arrependendo. E aí só vai se intensificando como estava sendo intensificado lá no Egito, até chegar à morte dos primogênitos. Você acaba com uma sequência de reis ali primogênitos. Desencadeia muita coisa. E olha que eu coloquei aí esse pequeno artefato que é uma porta. Eu já vou voltar nessa imagem, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Essas pedras que representavam a proteção divina nos umbrais das portas. Está vendo aqui? É uma porta de uma casa isso aqui, tá? Só que é um tablete representando uma porta de uma casa. E nas portas das casas havia figuras de Deus. Era marcado nas portas. Havia uma marca dos seus deuses ali para poder proteger as casas. Então, quando eles marcavam, colocava a marca, o desenho, o sinal nos umbrais das portas dos egípcios, é como se eles estivessem dizendo: o meu Deus vai me proteger e não vai permitir que nenhum mal entre na minha casa. Para fazer essa proteção, eles colocavam marcas e sinais ali, figuras dos seus deuses, tá? Quer ver, ó? Esse tipo de pedra era muito comum nos túmulos de pessoas que trabalhavam para o faraó, altos oficiais que trabalhavam diretamente com ele. Eles eram chamados de primeiro-ministros ou vizir. Essas pedras estão feitas em forma de uma porta. Esta em especial foi parte de uma tumba de um vizir que trabalhou durante a sexta dinastia para os faraós, que ali atuavam. Essas pedras tinham um formato de uma falsa porta. Ela também tem inscrições no umbral da porta. Nessa pedra existem inscrições egípcias. Eles acreditavam que essa porta tinha uma proteção que os deuses davam a todos os que estavam na casa. Se essas inscrições estivessem do lado de fora da porta, em referência a um deus ou homenageando aos deuses do Egito, eles estariam protegidos. No caso do seu túmulo, ele também ficaria inviolável, porque o deus egípcio estaria protegendo. Tá vendo aí? Né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam e começavam a talhar
a marcar, colocar a marca dos deuses ali nos umbrais das portas para proteger de qualquer coisa do mal. E quando eles iam para o túmulo, eles levavam uma réplica dessa aí, igual essa daí, e iam para o túmulo com ela para poder proteger também, para que ninguém viesse a violar o túmulo. Perfeito? Irmão, eles não se arrependem porque cometeram um pecado contra o Espírito Santo, porque aceitaram a marca. Pois é, eu creio desse jeito também. Porque eles não vão estar se arrependendo. Os milagres estarão acontecendo. A quem eles vão atribuir esses milagres, né? Pois é. Então, por isso, Deus pediu que os hebreus fizessem a marca com o sangue do cordeiro, exatamente, ideia, nos umbrais da porta, para mostrar para os egípcios, olha, tudo isso que vocês fazem não vale nada. O que vale é o sangue do cordeiro na porta dos umbrais. É o tempo inteiro, né, afrontando, o tempo inteiro fazendo o antagonismo dos egípcios. É o tempo inteiro fazendo isso, né? Só o sangue do cordeiro salva, em outras palavras, exatamente, é isso que ele está querendo dizer, né? O nome desse é o quê? Dessa figura aqui é a esfinge, né? É a esfinge de Faraó, essa daí. Né? Tem um nome essa esfinge, que agora eu não me lembro o nome dessa esfinge, né? Então, quando Deus ele pede para colocar nos umbrais da porta, olha como é que é a figura, olha como é que era os umbrais da porta. Nos umbrais das portas dos egípcios, dos hebreus, não tinha essas figuras aí. Não havia essas figuras. Era lisa. Era uma porta lisa. Isso aí claro que ninguém tirou foto naquela época. Né? Pô, você tem a foto de lá, que maneiro. Não, é porque os baduínos, eles mantêm a mesma cultura, roupa, língua, modo de se andar, de se vestir, há mais de 5.000 anos. Então, nas portas deles, nas casas deles, é dessa forma. Então, seria mais ou menos assim. Nas portas dos hebreus, não tinha nada, era liso. Mas nas portas dos egípcios, era cheio de marca. E aí a gente pode levar para o Novo Testamento, já vou levar para lá. Tá? Não, a da última praga, da morte dos primogênitos, afronta a todos os deuses ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, todos os deuses egípcios, um é da fertilidade, o outro é da medicina, o outro é da vida. Então é como se pegasse todo mundo no mesmo saco e falasse assim: vocês não valem nada, eles vão morrer. E o que vocês vão fazer com isso? Né? Era justamente isso. E aí, quando você coloca, olha só, o texto Êxodo 12, 22. Tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai, olha aí a marca, olha a marca. Só que na Bíblia, no Novo Testamento, não fala marca, fala selo, né? A verga da porta e suas ombreiras com o sangue. Quando o anjo da morte chegou ali, aí falou: opa, não, aqui tem a marca. A marca de quê? Se você pega, né, na verga da porta e nas ombreiras da porta, que marca que você faz? A marca da cruz. Você pega nas ombreiras, você pega na verga, né? O que você monta ali? Você monta uma cruz. Você está fazendo assim, né? Faz uma marca aqui, faz uma outra marca ali, uma outra marca ali em cima. Você faz o sinal da cruz ali naquela marca. Né? Os testemunhos de Jeová não gostam disso, né? Eles falam que é estaca, né? Mas é a cruz. Né? Se fosse a estaca, ia ser assim, ó. Mas faz o sinal de uma cruz ali. Então, quando eles colocam o sangue em forma de cruz, quando o anjo aparece ali, opa, não, isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Isso aqui é o Cordeiro Pascual. Não, não vou matar ninguém aqui. Aqui alguém já morreu. Alguém já morreu, né? Vamos para o outro. Aí quando chega na outra casa, tá com a marca da besta, né? Que é deuses do Egito, é a marca da besta, né? Tá lá a marca, toda marcada lá. Aí, pô, aí isso aí vai morrer. Esse daí vai morrer, né? Agora, na casa dos hebreus, não. Ali tem o sangue, né? Que foi derramado para proteção. Ali tem o sangue
que foi derramado para a proteção, Pessah, Páscoa, né? Passando por cima, protegendo, né? Os filhos de Deus. A morte caindo, ela... E não é mais bonito falar isso do que falar nós vamos morar no céu? Jesus vai vir, nós vamos morar no céu. Olha que história linda, gente. Olha quantas figuras no Antigo Testamento. Quanta proteção a gente vê. Né? E aí o pessoal simplesmente chega e fala, né? Não, vamos morar no céu. Né? Então, olha que interessante. Observa como que Deus é cuidadoso. E na hora do vamos ver, que a morte vai passar ali, não, ele tem o selo. Olha o que está em Apocalipse 7,3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas. Gente, testa, a gente sabe, eu já falei isso várias vezes, que o nosso coração não é aqui. O nosso coração é aqui, que é a nossa mente. E aqui são as portas, as fontes da nossa vida, né? Então é por aqui, ó, né? Quando as pragas vierem, que são, né, querendo ou não, enviados do alto, do anjo que tocam, o que acontece? Quando as pragas olharem para a nossa testa, eles vão dizer: esses são servos do nosso Deus. A praga não vai vir sobre eles. Esses são servos. Eles estão selados. Né? Com qual selo? Apocalipse 14, 1 vai dizer que em suas testas tinham escrito um nome, né? O nome do cordeiro, claro, né? E o nome de seu pai. Tem de colocar ali o seu nome, né? E o seu nome. Eu não escrevi, esqueci de colocar seu nome ali. Estão escritos o seu nome e o nome de seu pai. Perfeito. Vai ver o cordeiro ali, que o pai entregou. Vai ver o cordeiro. Quando começar o negócio a esquentar, e outra coisa, só pode danificar a terra depois de colocar o selo nos filhos de Deus. Não pode danificar antes. É depois de selar. Depois que sela, lembra daquele texto de Ezequiel capítulo 9? Marca esse pessoal, coloca um selo nesse pessoal aí. Né? Então, é depois do selo, é depois que coloca essa proteção, o nome do Pai e o nome do Filho, né? Claro, pelo Espírito, que essa é uma marca espiritual. Quando vierem as danificações da terra, o mar, nas árvores, em toda a natureza, né? Isso não vai ser para os filhos de Deus. E o pessoal gosta de zoar, né? Ah, então você quer ficar aqui passando fome, não sei o quê? Não vai passar, porque o Senhor já preparou um local para estar cuidando dos seus filhos. Ele já preparou um local. Ele já preparou um local para que nós possamos ser cuidados por ele. Já está preparado. Não fique com o coração atemorizado. Ele já preparou um local. Vão ser 1.260 dias ali, Deus cuidando, dia após dia no deserto. Ele já preparou um local. Já está preparado. Né? Então, às vezes, a gente fica preocupado, né? Mas não se preocupe. O deserto é para justamente a gente aumentar a nossa fé. Passar a confiar mais em Deus. O povo hebreu que foi para o deserto era para eles aumentarem mais a fé. Mas eles começaram a querer voltar para a besta. Não, eu queria comer a minha comida de lá do Egito. No Egito a gente tinha isso. No Egito a gente tinha aquele negócio. E pior que vai ter gente que vai realmente se apostatar da fé, porque vão amar mais as coisas desse mundo. Vai ser como uma mulher de Jó, vai olhar para trás, vai querer ficar contemplando o que perdeu, ao invés de fugir, sendo levado pelos anjos, ao invés de fugir, sendo levado pelas testemunhas, sendo guiados e deixar Deus trabalhar, tendo um encontro face a face com a igreja nos lugares termos. Deixa Deus cuidar do coração. Por que a igreja hoje ela está com tanto medo, né? Ai, é isso, é no mundo hoje, é que está acontecendo isso, é porque tem que fazer aquilo, é porque está chegando aqui, é porque está falecendo gente ali, né? O dia de amanhã, meu Deus, por que não lê os profetas?
não lê os profetas. Porque se lesse os profetas, saberia que o mundo vai de mal a pior. Mas Deus já preparou um lugar para a mulher. E olha que vai ser ali que ela vai dar um filho, vai gerar o Cristo, vai gerar o caráter de Jesus. Vai gerar o caráter de Jesus. Vai ser nesse momento em que vai ser, tudo isso vai estar acontecendo para que o caráter de Cristo venha a ser gerado, a fim de que a igreja venha a ser santa, pura, sem mácula, nem ruga, sem defeito, para o encontro do Senhor. Tudo isto é para aperfeiçoar a igreja. Deus ficou ali com o povo no deserto para preparar o povo para entrar na terra prometida. Só que ficou enrolando. Só que nesse tempo não tem enrolação, não. Nesse tempo não vai ter enrolação. São 1.260 dias. Ou vai ou racha. Não tem 40 anos no deserto, não. Vão ser 3 anos e meio de intensivão de santidade com o Senhor. Vai ser intensivão. E ele não vai levar ninguém lá para morrer. Assim como o povo de Israel teve comida, teve bebida, teve roupa, teve proteção de clima de dia e de noite, vai ser a mesma coisa. Então, não fique com o coração temeroso, né? Não fique perturbado. Deus vai selar a igreja para que ela venha a ser protegida nesse tempo. Aí vem a pergunta: como vai me proteger se eu vou estar aqui no meio de tudo isso? Você vai para o deserto. Agora, é importante dizer que também vai ter gente que vai ser martirizada. Tem que ter gente aqui fora. Vai ter que ter gente aqui fora. Vai ter que ter. Tá? Está escrito e vai ter que ter. Né? E desses mártires, muitos não, todos os mártires, né, vão morrer. E desses profetas, muitos vão morrer. Né? E outros não. Certo? Vamos lá, ó. O arqueólogo francês Victor Loret, olha a descoberta que ele fez. Isso aí é o Tutmosis III, tá? Ele tá meio assim, né? O ok, né? O ok dele aí, ó. Ó, Tutmosis III, ó. Salmos 136, versículo 13 e 15. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Sempre quando você for lembrar da grande tribulação, da besta, do anticristo, lembre-se disso. A sua benignidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Lembra desse verso? Lembra que o Senhor não vai desamparar. Ele, se tiver que abrir o mar vermelho para você passar, ele vai. A sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército. Aonde? No Mar Vermelho. Porque a sua benignidade dura para sempre. No Mar Vermelho. E esse camarada aí, ele é o Tutmosis III, que dizem que era o faraó na época de Moisés, e que foi ele achado numa tumba, cheio de sal no seu corpo ali, né? Ele foi mumificado, mas foi achado muito sal no corpo dele. E, segundo estudos, né, foi verificado que bate exatamente com a época de Moisés, tá? E aí você vê que lá em Daniel diz que o Senhor virá, o seu fim, né? O seu fim será como num dilúvio. O seu fim será como num dilúvio. E em Mateus 24 diz que a vida do Senhor será como um dilúvio, ou seja, o Senhor vai derrubar o anticristo com o seu exército no mar, no dilúvio. Mas esse dilúvio vai ser de sangue, que diz o texto que vai haver 300 mil estádios de espaço cheio de sangue até os narizes dos cavalos. Né? Então, vai ser um mar, mas vai ser um mar de sangue. O Senhor vai derrubar todo mundo ali naquele mar de sangue. Tá? Observe esse desenho. Você se lembra daquela aula que eu dei há umas
4 ou 5 semanas atrás, se não me engano, aonde eu falei sobre a serpente, que era a serpente do mal, que os egípcios não gostavam dela. Não gostavam dessa serpente, né? Tem a serpente que eles apreciam, que eles adoram, mas tem uma serpente lá que eles abominam. E vira e mexe, os deuses egípcios vão lutar contra essa serpente, né? Eis aí ela. E olha o que está escrito aqui, aí em cima dela você vê os egípcios, né? E também aqui alguns escritos em egípcio. Olha o que está escrito dentro dessa tumba que foi encontrada. Ó, palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de Num, abismo, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na escuridade do abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto, ó vós cujos rostos estão despejados no Duat, cujas espinhas dorsais ficaram em inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando, estendido sobre as vossas costas, com o rosto voltado para trás. Que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que os vossos braços remem sem estar ocultos. Que possais abrir um caminho reto no abismo com os vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos. Que possais sair da inundação, vossos corpos não cheirem mal a putrefação, vossa carne não está em decomposição. Tendes o poder sobre a vossa água, respirais, porque eu tenho decretado. Vós sois o que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguir a minha carne. Então você vê que essas palavras, elas estão escritas aqui nessa tumba. Nessa tumba aí. Havia vários túmulos ali, com pessoas que foram mumificadas, encontradas, e essas palavras foram encontradas ali naquela tumba. Né? Você vê que tem uma clara indicação, um forte indício que mostra que foram pessoas que foram afogadas no dilúvio, né? Um dilúvio, claro, ali daquele mar que caiu sobre eles, e essas pessoas, ao morrerem ali, porque sempre no plural, várias pessoas, esse Deus a qual os egípcios estão colocando ali, diz que estão sendo protegidos, segundo a minha carne, papapá, né? Ó, a face de Num, na face do abismo. E aí, na verdade, foram pessoas que os egípcios não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas encontrou várias pessoas afogadas ali naquele local, certo? Quando Tutmose III morreu, esse camarada aqui, quando Tutmose III morreu, quem assumiu o seu trono foi o seu filho Amenhotep II. Pô, Amenhotep II? Só que Amenhotep II não era o seu primogênito. O filho primogênito de Tutmose III morreu de uma maneira inexplicável. Você pode pesquisar à vontade aí que você vai achar isso aí. Quando Tutmose III morreu, quem assume não é o primogênito dele. Quem assume é o segundo filho dele, Amenhotep II. Né? Agora, o porquê? A história não vai explicar porquê. Bom, a minha Bíblia explica, mas a história não vai explicar porquê. De uma forma mágica, o filho primogênito dele morreu de uma maneira inexplicável. E o curioso é que depois da morte de Amenhotep II, quem assumiu o trono não foi o seu filho primogênito, foi Tutmose IV, porque o seu filho primogênito também morreu de forma inexplicável. Certo? Que às vezes a gente pensa assim, morreu o primogênito. Ó, por exemplo, eu sou primogênito da minha mãe. Né? Eu sou primogênito. E às vezes a gente fala assim, primogênito, as criancinhas. Não, primogênito adulto também. É qualquer filho primogênito, independente da idade. E o filho primogênito de Tutmose III morreu de uma maneira que a história não sabe explicar. Eu sei explicar, pela fé, baseado na palavra, na evidência bíblica. E quem assume não é
Amenhotep I e Amenhotep II. E depois que Amenhotep II morre, quem assume é Tutmosis IV. Por quê? Porque o filho primogênito de Amenhotep II também morreu por ser primogênito, de uma maneira inexplicável. Né? Não é que a praga permaneceu, é porque certamente, quando o filho dele morreu adulto, o neto dele já tinha nascido. Né? Quando o filho de Tutmosis III morreu já adulto, o neto de Tutmosis III, filho de Amenhotep II, já tinha nascido. Né? O neto dele já tinha nascido. E aí era o primogênito e morreu. Né? Agora, esse aqui também é interessante, ó, é o papiro de Ipúver, Leiden 344. Aí você vê ali escrito em inglês, né? O paralelo egípcio e as pragas bíblicas, né? Que está escrito ali em inglês, tá? Vamos ver o que está escrito aí no papiro de Ipúver. Ó, papiro encontrado em 1820, que hoje está na Universidade de Leiden, na Holanda. É uma cópia feita na 19ª dinastia egípcia, vinda de um escriba chamado Ipúver, que viu pessoalmente pragas caindo no Egito, que reza assim um trecho desse texto aí, tá? Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Claro, tá pegando a riqueza, ouro, tudo de lá, né? Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Olha aí. Pois é, Fabrini, não era Ramsés. O pessoal, eles colocam, a maioria coloca que é Ramsés. Só que não é. Muitos até dizem ser Ramsés, mas por conta do nome que parece com Moisés, que você vai ver alguns críticos falando Moisés era Ramsés. Eles vão dizer isso. Só que não bate ali direito, tá? Então você vê aqui, né, que esse papiro de Ipúver tá dando é uma cópia feita na 19ª dinastia de um papiro que já existia escrito por alguém que viu as pragas caindo e ele testemunha. Para que vai testemunhar isso? Para que vai testemunhar? Né? Por que vai fazer isso? Porque certamente essa pessoa ela viu isso acontecendo. E ela quis relatar, porque geralmente as nações naquela época eles não testemunhavam derrota. É muito difícil alguém testemunhar derrota. O povo hebreu é o que testemunha derrota sem nenhum problema. Agora, na hora de que os egípcios vão perder uma guerra, eles não vão lá e colocam isso na história. Agora, esse camarada, esse escriba, fez isso. Ou ele ficou impactado, alguma coisa aconteceu, né? E aí foi feita uma cópia na 19ª dinastia e ela foi encontrada em 1820, né? 1820, há 200 anos atrás, né? Que foi encontrado esse papiro aí. E você tinha conhecimento disso? É ensinado isso nas escolas? Né? Não é ensinado, né? Não é ensinado isso aí nas escolas, tá? Então você vê que ele fala claramente, ó, estrangeiros vieram para o Egito, eles cresceram porque este é o motivo porque fizeram deles escravos, né? O Nilo tornou-se em sangue. Isso aqui é extra bíblico, tá? Plantações estão em chamas. A casa real perdeu os seus escravos, né? Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos pobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora, levando as provisões para o seu festival religioso. Certo? E aí, ó, olha que interessante.
Em 1988, na cidade de Aviles, foi encontrado pelo professor Manfred Bietak fragmentos de uma estátua. Note que o rosto foi desfigurado, mas o cabelo, em grande parte, foi preservado. Aí vamos para algumas evidências que foram achadas nessa estátua, tá? A data da estátua é de aproximadamente 1700 a.C. Bom, né? Já é uma estátua antiga, né? Porque, por exemplo, de Abraão até Jesus dá aproximadamente o quê? 2.000 anos, né? E aí você vê a lei que veio 430 anos depois de Abraão, né? Ou seja, bate mais ou menos com 1700 aí antes de Cristo, né? Não precisa ser exatamente ali, né? Porque carbono 14 não pega exatamente um ano, então é sempre aproximadamente. Esse tipo de corte de cabelo é distinto dos egípcios. É típico de visitantes asiáticos. Em Avares foi achado um pequeno grupo de povos semitas, visto que o nome Avares não tem nenhum significado egípcio, mas em hebraico antigo é Ivre, que pode ser também traduzido como hebreus. Tá? A estátua fica junto a um túmulo em forma de pirâmide, algo que só era dado aos membros da realeza. Contudo, nenhum osso foi encontrado ali, né? Um detalhe no ombro foi revelado por uma técnica especial de fotografia, que mostrou que havia na estátua um desenho que o homem usava uma túnica multicolorida. Tá aí embaixo, ó, multicolorida. Lembra de José, que pegou a túnica que o pai tinha dado para ele? Dá-se a entender que ele sempre andou com essa túnica e nunca tirou a túnica que o pai tinha dado para ele, né? Em termos de linguagem acadêmica, nós não podemos dizer de forma peremptória que essa estátua seria do túmulo real de José do Egito, mas podemos dizer que existem fortes indícios que em Avares havia um bairro de asiáticos, provavelmente semitas, talvez hebreus, e que o governador também tinha braços semitas e morava no meio deles, e que tinha braços, não, tinha traços, né? Tinha traços semitas, e morava no meio deles, e que por alguma razão o seu túmulo foi depredado no passado, e que os seus ossos não se encontram mais em seus sepulcros. E isso está em harmonia com os textos bíblicos, o que eleva a chance de estarmos diante de uma evidência da historicidade da Bíblia, que foi feita em homenagem a José, né, uma estátua para ele, que mais na frente, por causa justamente das pragas, essa estátua foi depredada, foi desfigurada, né, mas algum resquício sobrou dela ali.